Atos 2, capítulo 4. E diz assim o texto sagrado, só a primeira parte do versículo, irmãos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês não estão ainda não, mas vamos ficar. Vamos de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Esse sermão, ele nasceu em um dos nossos devocionais essa semana como família. Eu, Carol e Nicolas estamos usando o devocional de Charles Spurgeon, manhã e noite, para fazer os nossos devocionais matutinos. E em um desses dias, essa semana, Spurgeon, ele usa esse texto como base e ele faz a devocional dele, transcorre com esse tema. E dentro do devocional ele traz uma frase que me marcou demais, foi como uma espécie de flecha no meu coração. Ele diz: como orvalho celeste, ele remove nossa aridez e fertiliza nossa vida. Que ele possa cair sobre nós nesta hora matinal. Tal orvalho matutino seria um doce começo para o dia. Por que foi tão impactante para mim? Porque, meus irmãos, eu converso com o Senhor Jesus sobre muitas coisas pela manhã, mas eu não me recordo de há muito tempo orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Eu não me recordo há muito tempo de começar o meu dia dizendo: Jesus, me encha com o Espírito Santo. E isso foi extremamente impactante no meu coração. Fui muito impactado, principalmente porque nós estamos vivendo em dias de muito estresse. Eu e Carol, particularmente falando, estamos saindo de uma mudança de casa, e vocês sabem, quem já mudou de casa sabe como é desgastante, estressante, é muito. Irmãos, eu fiquei tão cansado fisicamente falando, que eu tomei uma série de decisões tolas, comprei um monte de curso que não precisava. Depois, quando a minha sanidade voltou, eu disse: eu comprei esses cursos para quê, Jesus? Pedi 3 estornos, graças a Deus foram aceitos. O que eu quero dizer é que o cansaço mexe conosco. E muitas vezes as nossas orações estão focadas no lugar errado. Nós estamos pedindo as coisas erradas, o que é compreensível, porque está escrito que nós não sabemos orar como convém. E é interessante que, ainda impactado pela mensagem de Spurgeon, eu fui olhar o meu Instagram. Pode, por favor, colocar a primeira imagem? E lá no meu Instagram tinha uma imagem que eu achei, um story, na verdade, que eu achei muito interessante. Eu preciso compartilhar com vocês para que vocês entendam. Que vai representar muito bem, eu imagino, aquilo que nós estamos sentindo esses dias. Pelo menos a mim foi bastante relevante. Vai dar certo? Vai? Aqui apareceu. E aí, meus irmãos, eu abri meu Instagram e fui lá olhar nos stories. Fui surpreendido por esse gato. Aqui é a imagem, talvez você, se não viu, você não vai ter ideia. Mas esse é um vídeo e esse gato, irmãos, ele está extremamente irado. Ele está com raiva. Ele está com tanta raiva que os olhos dele ficam tremendo. Ele está... Meu Deus, esse gato vai ter um infarto aqui. E aí ele diz, eu me segurando para não jogar as verdades na cara da pessoa. Aí eu de boa, pulei o story, foi passando. Aí no terceiro story depois desse, era o gato de novo. Eu disse, meu Deus, o mundo está estressado, Jesus. Os irmãos estão estressados. O mundo, as pessoas estão com raiva. Pode tirar o slide se quiser. Nesse contexto, o texto sagrado se tornou ainda mais impactante, meus irmãos. Nossos irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo. Em um contexto completamente adverso. Em um contexto de perseguição, em um contexto de escassez, em um contexto onde confessar a Jesus ou viver o cristianismo poderia literalmente custar suas vidas, mas ainda assim, eles não compartilhavam raiva ou ódio, eles compartilhavam o amor do Senhor Jesus. Dentro desse contexto, eu quero conversar com você sobre 4 características que tem a pessoa que vive cheia do Espírito Santo. A primeira delas, meus irmãos, é que alguém que é cheio do Espírito Santo, ela vive como uma testemunha
do Senhor Jesus. Veja o que diz Atos, capítulo 2, o versículo 38, o versículo 40 e o 41. Hoje nós vamos abrir a Bíblia algumas vezes. E essa é a primeira leitura, Atos, capítulo 2, versículos 38, 40 e 41. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ainda em Atos 2, nós vemos que, cheios do Espírito Santo, a primeira atitude dos apóstolos é ser testemunha eficaz de quem Jesus é. Ao contrário do que aconteceu em Babel, onde o Senhor divide as línguas e eles não conseguem se compreender, aqui o Senhor Deus derrama o Espírito Santo e junto com ele a capacitação para o dom de línguas, e todo mundo ali falando, e muitos estrangeiros conseguem entender de maneira clara a mensagem do Evangelho, porque o Senhor Deus estava se tornando conhecido através da vida dos seus filhos. Meus irmãos, alguém cheio do Espírito Santo vive como testemunha de Jesus. Vive como alguém que resplandece, que testifica sobre quem Jesus é. Em nossos dias, como cristãos, nós conversamos sobre tudo, sobre futebol, sobre séries, sobre amizade, sobre Big Brother, sobre redes sociais, sobre dinheiro, sobre família. Conversamos sobre tudo com qualquer tipo de pessoa e não temos vergonha disso, mas quando Jesus precisa fazer parte do tema, dos assuntos da nossa conversa, então a timidez vem, então a insegurança vem, então nós não conseguimos ali testemunhar acerca de Jesus. Mas, irmãos queridos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos ser sal e ser luz deste mundo. O mundo está clamando. O mundo precisa do Senhor Jesus. Só há uma cura para este mundo perdido e o nome dele é Jesus. O Jesus a quem nós cantamos. O Jesus que mudou a minha vida e que muito provavelmente mudou a sua vida é o mesmo Jesus que milhares de famílias brasileiras estão precisando conhecer. Essa semana eu recebi a notícia de 2 divórcios. 2 pessoas muito queridas. 2 casais diferentes que eu amo, que casaram. Um deles casou basicamente na mesma época que eu e Carol casamos. Estão em processo de divórcio, de separação. Pois uma outra irmã compartilhou comigo que o seu marido pediu divórcio. Nós precisamos apresentar Jesus às pessoas, meus irmãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Talvez você esteja precisando de Jesus nas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Mas nós precisamos ser cheios como Spurgeon. Nós precisamos começar o nosso dia orando: Jesus, encha-me com o teu Espírito Santo. Eu fui impactado por essa oração de Spurgeon por uma série de motivos. Mas fazendo uma reflexão sobre as minhas decisões erradas, enquanto eu estava extremamente cansado, eu pensei: se ao invés de ter orado a Deus pedindo a Ele que fizesse tal coisa dar certo, ou que aquilo desse certo, ou que tal coisa não acontecesse, e se eu tivesse pedido: Jesus, me encha com o teu Espírito Santo, o que teria acontecido? Muito provavelmente eu não teria errado nas escolhas, porque cheio do Espírito Santo, a nossa mente é iluminada pela mente de Cristo. Então a nossa maior necessidade, meus irmãos, é sermos cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, alguém que é cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. É tão interessante esse texto, porque Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Perceba que não foi o diabo que conduziu Jesus à tentação, mas o Espírito Santo o levou ao lugar da tentação, para que ali o Senhor Jesus vencesse o diabo.
Meus irmãos, nós estamos acostumados a pedir a Deus que nos livre das adversidades, que facilite a nossa jornada, que o nosso caminho seja plano e que não hajam dificuldades nessa jornada, mas aqui eu vejo, meus irmãos, Jesus cheio do Espírito Santo sendo conduzido ao deserto para ser tentado. Nós estamos vivendo uma geração extremamente confusa. Nós somos uma das gerações mais confusas de toda a história. A nossa dificuldade como seres humanos, como pais, como mães, como filhos, como profissionais, como estudantes para tomar boas decisões, está exatamente nos nossos resultados. 70% da população mundial trabalha em algo que odeia, ou seja, escolheu errado a profissão. Os números crescentes de divórcio dizem que o quê? Os relacionamentos estão fundamentados em escolhas erradas. Então as nossas escolhas estão nos trazendo aqui. Nós temos uma geração cada vez mais confusa e o pior, nós temos cristãos cada vez mais confusos. Cristãos confusos. E isso é extremamente contraditório, meus irmãos. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. E o Senhor Jesus nos garantiu isso. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. A palavra, o texto, a palavra usada para o Espírito Santo é Paráclito, Consolador, advogado, conselheiro. É alguém que está ao seu e ao meu lado para nos ajudar nessa trajetória. Então, por que nós estamos tão confusos? E é interessante notar o seguinte: se nós recorrermos ao conhecimento do Antigo Testamento, confusão é uma das marcas de juízo de Deus. O povo de Deus ficava confuso quando o povo de Deus não estava agradando a Deus. Pense nisso. Eu gosto de refletir nisso. Mas quando o povo de Deus estava vivendo no centro da vontade de Deus, então o povo andava em segurança, sabia de onde estava saindo e aonde queria chegar, sabia tomar decisões, sabia do que abrir mão e do que não abrir mão. Se você e eu lermos, estudarmos o livro de Deuteronômio, que é um relembrar da lei, o povo está prestes a entrar na terra prometida e o Senhor Deus está dizendo diversas vezes: Israel, me ouça. Israel, me obedeça. Israel, esteja atenta. Israel, se você me obedecer. Mas Israel obedece e depois desobedece. Com a conquista de Josué, nós vemos Israel obedecendo. Mas quando lemos Juízes, nós vemos Israel desobedecendo. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo ao lugar de provação, de dificuldade. Eu fico pensando hoje nas muitas decisões difíceis que eu tive que tomar por causa de Jesus. E refletindo sobre elas, o meu sofrimento interior, meus irmãos, não é porque essas decisões iriam me causar dano ou porque elas eram difíceis de tomar. A maior dificuldade dessas decisões estava no fato de que eu ia incomodar pessoas que eu amava. E se você observar a maioria das decisões que você precisa tomar por causa de Jesus, a dificuldade delas está exatamente aí, nas pessoas que você vai incomodar. E isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus, quando Ele nos convida, Ele diz que nós precisamos tomar diariamente a nossa cruz. E alguém diz: Jesus, deixa eu ir enterrar meus pais, deixa eu ir visitar não sei quem. E Ele diz: não, você tem que vir agora. Se você não for capaz de abrir mão das pessoas que você ama para me seguir, você não é digno de mim. O Senhor Jesus deixou muito claro que para segui-lo nós iríamos desapontar muitas pessoas que nós amamos, mas se eu e você formos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, por mais que isso doa, por mais que isso nos machuque, por mais que isso nos tire da zona de conforto, nós vamos seguir em frente. Desapontar pessoas que amamos faz parte de alguém que é cheio do Espírito Santo. Você pode, por favor, colocar o próximo slide? Para ilustrar bem o que eu estou dizendo, eu gostaria de compartilhar com você a história desse menino. O nome dele é Jad. Ele é um menino sírio. Ele foi sequestrado pelo Estado Islâmico durante a guerra que estava acontecendo lá, onde morreram 100 mil pessoas. Jad foi sequestrado junto com seu pai. Ele conheceu Jesus assistindo, olha isso, tá? Principalmente para quem trabalha com crianças. Ele converteu, esse menino é de família muçulmana, e ele converteu a Jesus assistindo programas de TVs cristãos, voltado para crianças.
já quando foi sequestrado pelo Estado Islâmico, ele foi separado do seu pai. E na matéria, ele conta que essa foi a parte mais difícil, ficar longe do pai. Se você quiser assistir a matéria na íntegra, ou ler, na verdade, você pode acessar o guia-me.com, é lá que está essa matéria. Ele diz, essa foi a parte mais difícil do cativeiro, ficar longe do meu pai, longe de tudo que eu conhecia. E já conta que o que o manteve firme, que o que fez com que ele não desesperasse da vida, foi os hinos que ele aprendeu assistindo aquele programa de TV, e ele disse que cantava de novo, e de novo, e de novo, e várias vezes, inúmeras vezes já era consolado pelos hinos cristãos que ele havia aprendido. A minha e a sua fé vão ser colocadas em provas de fogo no nosso dia a dia, na criação dos nossos filhos, na condução dos nossos casamentos, nos profissionais que nós somos, meus irmãos, nos cidadãos, na hora que nós estamos exercendo o direito de voto, de justiça, o que quer que seja, eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não está para evitar os momentos difíceis da nossa vida, ele está para nos fazer passar inclusive por eles. Eu gosto muito do Salmo 23. É um dos meus preferidos e é um dos textos mais lidos do mundo. Mas no versículo 4, o salmista ele traz uma perspectiva sobre o Supremo Pastor que muitos de nós não gostaria que estivesse lá, mas ele diz, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por vezes o pastor precisa conduzir suas ovelhas a outros campos, para que as ovelhas sejam alimentadas, para que as ovelhas recebam o nutriente que elas precisam, mas é necessário passar muitas vezes por vales. E nesses momentos, nós gostaríamos de ficar num lugar só. Mas, meus irmãos, a jornada cristã, ela é como diz o sábio, o justo, é como a aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, na sua vida, Ele vai lhe conduzir por muitas etapas e vai passar com você pelo vale. Mas Ele vai passar. Ele não vai jogar você no vale. Ele não vai levar você para o vale e abandonar você no meio do vale, porque Ele não é esse tipo de pastor. Ele é o bom pastor e, se for necessário, como Ele já o fez, Ele dá a vida por suas ovelhas. Quando os lobos vierem atacar você, quando as tempestades, os trovões ou o que quer que seja, ou mesmo a escassez, o bom pastor estará lá. E o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Era o instrumento de batalha do pastor. Os lobos, as serpentes, o que quer que viesse atacar a ovelha, ele estaria armado para defendê-la, até que ela pudesse chegar novamente a pastos verdejantes. O Senhor Deus está nos conduzindo, meus irmãos, por dias difíceis, mas está conduzindo. Como disse o nosso pastor Rômulo, já estamos no meio do ano e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor.